A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós entramos no dia 230 da nossa leitura bíblica anual. Estaremos lendo Jeremias do capítulo 43 ao 46. O nosso tema, desobedecer à voz de Deus, traz consequências. Diz assim: Jeremias é levado ao Egito. Quando Jeremias acabou de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor, o Deus deles, palavras todas com as quais o Senhor, o Deus deles, o havia enviado ao povo, Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens orgulhosos disseram a Jeremias: é mentira isso que você está dizendo. O Senhor, nosso Deus, não o enviou a dizer: não entrem no Egito para morar. Baruque, filho de Nerias, é que está incitando você contra nós, para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Assim, nem Joanã, filho de Careá, nem os capitães dos exércitos, nem o povo todo obedeceu à voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Pelo contrário, Joanã, filho de Careá, e todos os capitães do exército reuniram todo o remanescente de Judá, que de todas as nações para as quais haviam sido dispersos, tinham voltado para morar na terra do Judá. Isto é, reuniram os homens, as mulheres e as crianças, as filhas do rei e todos os que Nebuzaradã, o chefe da guarda, tinha deixado, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, bem como o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, desobedecendo a voz do Senhor, e chegaram até Táfnis. Jeremias profetiza a conquista do Egito por Nabucodonosor. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias em Táfnis, dizendo: pega algumas pedras grandes e enterre-as na argamassa do pavimento que está à entrada do palácio de Faraó, em Táfnis, à vista de homens judeus. E diga-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu mandarei vir Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que enterrei. Ele estenderá sua tenda real sobre elas. Virá e destruirá a terra do Egito. Quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. E quem é para a espada, vai para a espada. Porá fogo nos templos dos deuses do Egito e os queimará, levando cativos os ídolos. Limpará a terra do Egito, assim como um pastor tira os piolhos de sua própria roupa e sairá dali em paz. Quebrará as colunas de Bet-Semes na terra do Egito e queimará os templos dos deuses do Egito. A infidelidade dos judeus é repreendida, Jeremias 44. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus, moradores da terra do Egito, em Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na terra de Patros. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vocês viram todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá? Eis que hoje elas estão em ruínas e ninguém morará nelas, por causa da maldade que fizeram para me provocarem a ira, indo queimar incenso e servir outros deuses, que nem eles, nem vocês, nem os pais de vocês haviam conhecido. Sempre de novo eu lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façam essas coisas abomináveis que eu detesto. Mas eles não quiseram ouvir nem atenderam para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Por isso derramou-se a minha indignação e a minha ira, que se acenderam nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, fazendo com que ficassem arrasadas em ruína, como hoje se vê. E agora, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: por que estão fazendo este mal tão grande contra vocês mesmos, eliminando do meio de Judá homens e mulheres, crianças e aqueles que ainda mamam,
de modo que não lhes fique nenhum remanescente? Por que vocês me irritam com as obras de suas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, aonde vieram para morar? Por que vocês querem ser eliminados e se tornar objetos de maldição e de deboche entre todas as nações da terra? Será que vocês já se esqueceram as maldades dos seus pais, as maldades dos seus reis de Judá, as maldades das suas mulheres, as maldades que vocês mesmos fizeram e as maldades que as mulheres de vocês fizeram, maldades cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vocês e dos seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que voltarei o meu rosto contra vocês, para trazer desgraça e para eliminar todo o povo de Judá. Farei com que o remanescente de Judá que se obstinou em entrar na terra do Egito para morar, seja totalmente destruído. Cairá a espada e a fome, desde o menor até o maior, perecerão. Morrerão a espada e a fome. Serão objeto de maldição, de horror, de zombaria e de deboche. Porque castigarei os que moram na terra do Egito, como castiguei Jerusalém, com a espada, a fome e a peste, de maneira que dos restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para voltar à terra de Judá, a qual desejam voltar para morar, mas não voltarão a não ser alguns fugitivos. Então, todos os homens que saibam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam ali em pé, uma grande multidão, e todo o povo que morava na terra do Egito em Patros, disseram a Jeremias: não obedeceremos à palavra que você nos anunciou em nome do Senhor. Pelo contrário, faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossas autoridades costumávamos fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tínhamos fartura de pão, prosperávamos e nenhum mal nos acontecia. Mas, desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus, de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, será que era sem o consentimento de nossos maridos que fizemos bolos para representá-la e lhe oferecemos libações? Então, Jeremias se dirigiu a todo o povo, aos homens e às mulheres, a todo o povo que lhe tinha dado esta resposta, dizendo: quanto ao incenso que vocês queimaram nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vocês e os seus pais, os seus reis, as suas autoridades e o povo da terra, será que o Senhor não se lembrou disso? Nem lhe veio isso à mente? O Senhor já não podia por mais tempo suportar a maldade daquilo que vocês fizeram, as abominações que cometeram. Por isso, a terra de vocês se tornou uma ruína, objeto de horror e de maldição. Um lugar desabitado, como hoje se vê. Porque vocês queimaram incenso a outros deuses e pecaram contra o Senhor. Não obedeceram à voz do Senhor e não andaram na sua lei, nos seus estatutos e nos seus testemunhos. Foi por isso que lhe sobreveio esse mal, como hoje se vê. Jeremias disse mais a todo o povo e a todas as mulheres: escutem a palavra do Senhor, todos vocês do povo de Judá, que estão na terra do Egito. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: você e as suas mulheres não somente declararam com a boca, mas também cumpriram com as suas mãos os votos que fizeram, a saber: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Pois bem, confirmem os votos que fizeram, sim,
Cumpram o que prometeram, mas escutem a palavra do Senhor. Todos vocês do povo de Judá, que vivem na terra do Egito, eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que o meu nome nunca mais será pronunciado por ninguém de Judá em toda a terra do Egito, dizendo, tão certo como vive o Senhor Deus, eis que vigiarei sobre eles para mal e não para bem. Todos os de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos pela espada e pela fome, até que não fique ninguém. Os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número. E todo o remanescente de Judá que veio à terra do Egito para morar, ficará sabendo que foi a palavra que se cumpriu, a minha ou a deles. Este é o sinal que dou para vocês, de que eu os castigarei neste lugar, diz o Senhor, para que saibam que as minhas palavras certamente se cumprirão. Contra vocês para o mal. Eis o sinal, diz o Senhor, eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que querem matá-lo, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era seu inimigo e procurava tirar-lhe a vida. A mensagem de Jeremias a Baruque, Jeremias 45. Palavra que o profeta Jeremias falou a Baruque, filho de Nerias, quando esse escrevia num livro as palavras ditadas por Jeremias, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor Deus de Israel a respeito de você, Baruque. Você disse, ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. Diga-lhe o seguinte, assim diz o Senhor, aquilo que construí eu vou demolir, e aquilo que plantei eu vou arrancar, e isto em toda a terra. E você está buscando coisas grandes para si mesmo? Não faça isto, porque eis que trarei maus sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas a você darei a sua vida como despojo em qualquer lugar para onde você for. Profecia a respeito do Egito, Jeremias 46. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito das nações, a respeito do Egito contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, e que foi derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem os escudos e as couraças, e entrem na batalha. Ponham arreios nos cavalos e montem cavaleiros. Tomem posição e ponham os capacetes, afiem as lanças e vistam as armaduras. Mas o que vejo, diz o Senhor, eles ficaram com medo e viraram as costas. Os seus valentes estão derrotados e vão fugindo, sem olhar para trás. Há terror por todos os lados. Aqueles que são ligeiros não podem fugir, e os valentes não conseguem escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam? O Egito vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam. Ele disse, subirei, cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus moradores. Avancem, cavalos, corram furiosamente carros de guerra. Que saiam os valentes, os etíopes e os de Pute, que manejam o escudo, e os lídios que manejam e entesam o arco. Porque este é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia da vingança. Contra os seus adversários, a espada os devorará, ficará saciada e embriagada com o sangue deles. Porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade e consiga bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. É em vão que você multiplica remédios, pois não há cura para você. As nações ouviram falar da vergonha que você passou, e os seus gritos encheram a terra, porque um soldado tropeçou no outro, e ambos caíram no chão.
a vinda de Nabucodonosor. Palavra que o Senhor falou ao profeta Jeremias a respeito da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar a terra do Egito. Anunciem no Egito e proclamem isso em Migdol, Mênfis e Táfnis. Digam: tomem posição e estejam preparados, porque a espada já devorou o que está ao redor de vocês. Porque o seu touro está caído no chão. Não pôde se manter em pé, porque o Senhor o abateu. O Senhor multiplicou os que tropeçavam, caíram uns sobre os outros e disseram: levantem-se e voltemos ao nosso povo e à terra onde nascemos, por causa da espada que oprime. Ali darão a Faraó, rei do Egito, o apelido de espalhafatoso, que perdeu a oportunidade. Tão certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos, e tão certo como o Tabor está entre os montes e o Carmelo está junto ao mar, assim ele virá. Prepare a sua bagagem para o exílio, ó moradora, filha do Egito, porque Mênfis se tornará em desolação, ficará em ruínas e desabitada. O Egito é uma bela novilha, mas uma mutuca do norte já vem atacá-la. Sim, já vem. Até os soldados mercenários no meio deles, que são como bezerros gordos, viraram as costas e fugiram juntos. Não resistiram, porque veio sobre eles o dia da ruína e o tempo do seu castigo. O Egito faz um ruído como o da serpente que foge, porque os seus inimigos vêm contra ele com machados, como se fossem cortadores de lenha. Cortarão a sua floresta, diz o Senhor, ainda que impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue nas mãos do povo do norte. O Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, diz: eis que eu castigarei Amon, Deus de Tebas, e também Faraó, o Egito, os seus deuses e os seus réus, ou melhor, e os seus reis, o próprio Faraó e os que confiaram nele. Eu os entregarei nas mãos dos que querem matá-los, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos. Porém, mais tarde voltará a ser habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Deus salvará o seu povo. Não tenha medo, meu servo Jacó, nem fique assustado, ó Israel, porque eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, porque eu estou com você. Por isso destruirei completamente todas as nações por onde o dispersei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida. De modo nenhum deixarei você impune. Jeremias 44, 23. A desobediência gera calamidade. Porque vocês queimaram incenso a outros deuses e pecaram contra o Senhor. Não obedeceram à voz do Senhor e não andaram na sua lei, nos seus estatutos e nos seus testemunhos. Foi por isso que lhes sobreveio este mal, como hoje se vê. Provérbios 13 e 15. O caminho dos infiéis é duro. O bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Gálatas 6 e 7. O que o homem semear, isso também ceifará. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Resumo: o povo rejeita a orientação do Senhor e colhe os efeitos da desobediência. Deus mostra que suas advertências são expressão de cuidado, não de abandono. Dá um check de leitura concluída, coloca nos comentários o que toca a tua vida no dia de hoje, nesta leitura. Se não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte
desse grupo de leitores da Palavra de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe e até amanhã.